Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais o Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia, inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Eu sou o seu apresentador, Walter Capanema, e estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma edição desse programa incrível em que a gente trata das principais questões envolvendo esse nosso mundo cada vez mais digital. E vocês pediram, e nós vamos trazer para vocês mais um giro de notícias com as principais notícias a respeito desses temas tão incríveis. A grande parte dessas notícias que nós selecionamos para vocês com muito carinho e muito cuidado são notícias relacionadas a cybercrimes, principalmente a golpes que já ocorreram, e é importante a gente conhecer esses golpes para evitar que esses golpes aconteçam nas nossas empresas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Então vamos lá. A primeira notícia, inclusive, tem a ver com um golpe novo. O FBI, né, a Polícia Americana, alerta sobre ataques a empresas que usam ferramentas de vendas online. Olha só. Se você trabalha em uma empresa ou em vendas ou com vendas online, atenção, o FBI acaba de divulgar um alerta importante. Criminosos estão aplicando golpes em empresas que usam plataformas digitais para gerenciar clientes e vendas. E o pior, eles não invadem os sistemas usando força bruta, usando aqueles ataques massivos, não. Eles usam a lábia, eles usam engenharia social, um tema que nós comentamos diversas vezes em nossos programas. Eles convencem, portanto, as pessoas a entregar o acesso. Eu vou te explicar mais ou menos como isso funciona. Olha só. O que está acontecendo? Os criminosos estão mirando empresas que utilizam sistemas como o da empresa Salesforce, que é uma plataforma usada por muitas empresas para organizar contatos de clientes, propostas de vendas e atendimento. Eles usam ligações falsas, e-mails enganosos e até aplicativos conectados para conseguir entrar nesses sistemas. Mas como é que esses golpes funcionam? Os golpistas, primeira coisa, eles se passam por um suporte técnico da empresa. Eles ligam dizendo que há um problema e pedem que o funcionário acesse um link ou passe a senha ou os códigos. Olha, por mais que isso pareça ridículo, tem muita gente que passa a senha, né? Liga alguém dizendo: Olha, eu sou suporte técnico, tudo bem? Olha só, eu preciso reinicializar o seu modem, reinicializar a sua conta, mas eu preciso que você passe a sua senha, né? É importantíssimo, é fundamental. A empresa exige. Meus amigos, já fica um spoilerzinho. Jamais passo a senha para quem quer que seja. E olha só, e eles também, esses golpistas, eles entram por aplicativos, né? Eles se conectam ao sistema principal, né? Ou ferramentas de chat, ferramentas de marketing, e o que acontece? Acabam tomando, né, o acesso dos sistemas, né? E acabam invadindo. E o que que esses criminosos fazem? O que que esses criminosos fazem a partir do momento que eles têm acesso? Primeira coisa, eles copiam, né, entre aspas, eles roubam os dados importantes da empresa, como lista de clientes, valores de contratos, dados financeiros e muito mais. E até mesmo dados pessoais. Depois, eles praticam uma extorsão. Aí vem outro crime, né? Já teve um crime de invasão, depois um outro crime, um crime de extorsão, que basicamente eles entram em contato com a vítima e dizem: Olha, se você não pagar uma quantia X, nós vamos expor todos os seus dados na internet, vamos fazer aqui a reputação da sua empresa vai estar atingida para sempre. Isso aí é complicadíssimo. E tem muita gente que acaba pagando por essa extorsão. E por que esses golpes estão funcionando? Olha, muitos desses golpes são golpes antigos que são repaginados, né? São golpes em que tem uma nova roupa, né? E eles são muito bem planejados, né? Os criminosos, eles estudam as empresas, não é um ataque assim aleatório, eles estudam bem as empresas antes para saber quem trabalha onde e falam com convicção. Por isso, não confie demais nesses contatos. E aí, como é que você faz para proteger? Eu já dei o primeiro spoiler, né? Que é você jamais mandar a sua senha para quem quer que seja, né? Nunca repasse senhas, códigos, por telefone, por e-mail, presencialmente, para o seu psiquiatra, para o seu psicólogo, para quem quer que seja, né? Use sempre aquela autenticação de dois fatores, né? Aquela que você pede uma confirmação pelo e-mail, pelo celular, né? Veja quais são os aplicativos que têm acesso aos sistemas da sua empresa, né? Dê acesso ou peça ou permita, né, ou peça para o pessoal da TI colocar acesso apenas para quem realmente precisa e fique sempre de olho em comportamentos estranhos nas suas contas e nas contas da sua empresa, né? Então,
esses golpes mostram que muitas vezes o risco não é uma falha de segurança do sistema, é uma falha de segurança nossa, enquanto indivíduos, enquanto usuários dos sistemas, que a gente acaba permitindo, né, a gente cai na lábia dos criminosos, clica no link ou acaba repassando dados que vão ser usados para um ataque. Então, fica de olho aí, fica atento a essa notícia. Vamos então agora para a segunda notícia, ainda sobre golpes na internet, sobre cybercrimes e tem a ver com o Brasil. Um choque de realidade. O grupo KillSec vaza dados de pacientes no Brasil. Vamos entender o problema. Você sabe o que acontece quando dados de saúde são vazados? Dados de saúde, de acordo com a LGPD, são dados pessoais sensíveis, artigo 5º, inciso 2 da nossa LGPD. Ou seja, são dados que, por revelar ou ter a capacidade de revelar a intimidade, né, em detalhes fundamentais de um indivíduo, eles precisam ter uma maior proteção. Um grupo criminoso chamado KillSec invadiu uma empresa que presta serviços de software para clínicas e hospitais. E olha só, meus amigos e minhas amigas, esse grupo roubou exames, imagens, arquivos de pacientes, inclusive de crianças. Agora, vamos explicar como que isso aconteceu. Vamos lá para os nossos principais pontos aqui. Quem foi atingido e o que vazou? A empresa atacada se chama Medic Solution. Ela oferece serviços em nuvem para clínicas e consultórios no Brasil. Os criminosos roubaram mais de 34 gigabytes de dados sensíveis, resultados de exames, raio-x, imagens sem corte, registros médicos de menores, história de saúde, dados sensíveis e dados pessoais sensíveis. E 34 gigabytes, meus amigos, não parece, mas é coisa pra caramba. 34 gigabytes, tudo bem que hoje em dia a gente tem HDs de 1 terabyte, 2 terabytes, mas 34 gigabytes de dados é como se fosse, naquele tempo do papel, é como se fossem, por exemplo, estantes e mais estantes de papel. É como se um criminoso chegasse na empresa, né, à noite e parasse com o caminhão e furtasse aí todos aquelas estantes com os arquivos dos pacientes de papel. Já quando a gente não usa mais papel, a gente coloca, né, na nuvem. Os criminosos, portanto, exploraram a questão aqui da nuvem. Então, olha só, como é que os criminosos conseguiram entrar? A gente viu que no nosso na primeira notícia, a gente viu que os criminosos se valeram aí de um papinho furado, de uma conversinha da engenharia social. Aqui nesse caso foi o seguinte, o ataque foi possível porque, pelo que se percebeu aqui, ou até como de acordo com investigações, os espaços na nuvem, eles estavam usando, eles teriam, ou pelo que se conta, eles estariam usando os espaços na nuvem da Amazon, e esses espaços de armazenamento estavam mal configurados, com uma segurança meio frouxa. E pela segurança estar meio frouxa, se facilitou esse acesso indevido dos criminosos. E veja bem, a gente falou em 34 gigabytes, né, e até eu fiz esse paralelo aqui, né, essa analogia de um criminoso que encosta numa, durante a noite no escritório e leva aí todas as estantes. Nesse caso aqui, nesse golpe do mundo real, esses 34 gigabytes não desapareceram de um dia para a noite. Há uma estimativa que eles foram copiados durante meses e mais meses. Por que isso? Porque às vezes o criminoso, até ele tem a possibilidade técnica de copiar tudo de uma vez, mas acontece que vai chamar a atenção da rede, ou de quem está gerindo a rede, uma movimentação de dados muito grande assim, de uma hora para outra. Se de repente começa a ver assim, que uma pasta que nunca teve muita movimentação, começa a ter assim uma grande movimentação, opa, alguma coisa está acontecendo. Então, esse golpe poderia chamar a atenção do sistema, de quem está monitorando o sistema. Muitas vezes é um programa que está monitorando o sistema. Então, é complicado. E aí? Quem mais corre risco? Bem, quem mais corre risco aqui são os pacientes, né? Você teve problemas envolvendo, né? A gente viu o exame médico, histórico médico, imagens íntimas, né? E até mesmo o que a gente percebe aqui é o seguinte: essa empresa por causa dessa apropriação de dados pessoais sensíveis, ela precisa, ou eu não sei se a gente não, quando fechou a matéria, a gente não tinha a notícia, né, quando a gente fechou aqui a pauta do programa, se essa empresa já fez uma notificação de incidente, né, de segurança. Diz lá o artigo 48 da LGPD que quando há um incidente envolvendo dados pessoais, é preciso, né,
que o controlador, né, ou seja, quem decide como esses dados vão ser tratados, ele faça uma comunicação aos seus usuários, né, o que a lei chama de titular de dados, e também uma comunicação formal à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade, a gente já viu por aqui, responsável por fiscalizar a proteção de dados no Brasil. Então, isso acontece aqui porque muitas vezes o que você verifica é uma dificuldade de configuração, um problema de configuração que não foi muito bem feito, né? O que acontece muitas vezes é que a gente resolve digitalizar tudo, né? Vamos digitalizar tudo porque digitalizar é mais fácil da gente transportar, mas com a digitalização há a possibilidade de você copiar ou de que um eventual vazamento seja muito mais grave. Então, o que você pode fazer para proteger? Primeira coisa, ter nuvens seguras, nuvens bem configuradas, né? Você às vezes não permitir que terceiros estranhos tenham acesso. Você deve escolher fornecedores que sejam de confiança, né? Para os pacientes, né? O paciente ele acaba ficando talvez um pouco vendido, porque quando você vai escolher, às vezes, um laboratório, ou até mesmo um médico, você vai levar em consideração sempre, digamos assim, a reputação, o conhecimento dele. Você nunca vai pensar como um requisito, né, para um laboratório ou paciente, os cuidados com proteção de dados. Porque a gente sempre pensa, talvez, se pensa nisso, quando pensa em uma coisa acessória, mas cada vez é mais importante. E outra dica fundamental é que é preciso que as empresas fiquem o tempo todo monitorando tudo que acontece na empresa para, digamos assim, evitar esses incidentes de acesso. E a última dica, uma empresa sempre deve ter um plano de resposta a incidente, onde você vai pensar em medidas preventivas e repressivas para os mais diversos incidentes de segurança. E o vazamento talvez seja o pior deles. Meus amigos, olha quanta informação interessante apenas no primeiro bloco. Vamos dar um intervalinho aqui dos nossos Smart News e a gente volta daqui a pouquinho. Olá pessoal, estamos voltando aqui com o nosso Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Estamos aqui falando de várias questões, de vários problemas. No nosso primeiro bloco, a gente discutiu aqui, analisou duas notícias envolvendo problemas de segurança que ocasionaram invasões. A primeira notícia foi um problema que foi praticado por uma falta de segurança do indivíduo. O segundo problema foi uma falta de segurança do sistema. Agora, eu queria comentar com vocês também de alguns cuidados de segurança que a gente deve ter. Você atualiza o seu Windows 11 sempre? Né? Porque realmente quase todo mundo tem o Windows 10, ou principalmente agora o Windows 11, mas você atualiza o seu Windows 11? Olha só, um alerta da Microsoft, atualização urgente, corrige falhas graves no Windows. Então, se todo mundo aqui utiliza o Windows, né? Ou no trabalho, ou em casa, ou no trabalho em casa. Então, olha só, a Microsoft ela acaba de lançar uma atualização importante que corrige falhas que estavam sendo usadas por criminosos para invadir sistemas. Ah, vou explicar para vocês rapidamente aqui o que aconteceu. Olha, a Microsoft ela descobriu falhas sérias no Windows e em outros programas seus. Essas falhas, na verdade, são como portas abertas que podem ser usadas por invasores para entrar no seu computador, no seu servidor, muitas vezes sem que você perceba. E olha só, duas dessas falhas já estavam sendo exploradas por criminosos. Isso significa que alguém já tinha descoberto esse buraco aqui no muro do seu computador, dessa muralha de segurança, e já estavam usando para explorar, já estavam invadindo sistemas. E as pessoas nem sabiam disso. Então, na verdade, quem pode ser afetado? Qualquer computador que utilize o Windows 11 que não esteja atualizado com essa última versão agora aqui de setembro, né? O que eu acho interessante é que essa liberação dessa atualização, ela é um conserto, né, que ela protege, pelo que a gente percebeu aqui, mais de 80 vulnerabilidades que havia no sistema. Olha só que coisa incrível. Então, o que é importante a gente perceber aqui? O que você deve fazer, então? Portanto, você deve, né, ir lá nas configurações do seu Windows 11 e verificar se há alguma atualização pendente.
Se aparecer alguma atualização e você se realmente tiver tempo para fazer isso, você instale o quanto antes. Ou antes. Se você estiver no meio de uma reunião online, no meio de alguma coisa, não. Mas se você puder parar alguns minutinhos para atualizar, ok. Então ele vai atualizar, não costuma demorar muito. Ele vai pedir para reinicializar o computador, beleza, reinicializa. E tá ótimo. Agora, se você não sabe fazer isso, trabalha numa empresa, ou se de repente só quem faz isso é alguém da empresa, peça lá para que ele faça essa atualização. Meus amigos, minhas amigas, essa falha de segurança, né, você deixar uma vulnerabilidade assim disponível, é como se você deixasse as portas e as janelas da sua casa abertas de dia e de noite, inclusive quando você sai de casa. Alguém pode entrar, mesmo que você ache, né, que tudo esteja, né, seguro. Então, tome cuidado. Então, é fundamental você atualizar o seu sistema. E veja, quando eu digo atualizar, eu acho que você não deve atualizar, essa preocupação não deve ser apenas só com o seu Windows, deve ser também com o sistema operacional do seu dispositivo mais importante, que é o seu smartphone. Você atualiza lá o Android, ou atualiza o iOS, você faz essas atualizações. Veja, muitas dessas atualizações até são estéticas, né, para ficar mais bonitinho, né, alguma coisa nova. Mas a verdade é que a grande maioria dessas atualizações são de segurança. Então, faça sempre a atualização. Não ache que é um luxo, não ache que é um exagero. É fundamental você atualizar os seus sistemas. Olha lá, pessoal, ok? Vamos agora para outra notícia, ainda sobre golpes, ainda sobre ataques hacker. Vamos falar agora sobre um ataque silencioso que é praticado pelo novo programa malicioso. Olha só, e esse programa não deixa rastro. Vamos falar agora de um ataque, né, que é bem recente, que quando ele entra na sua máquina, ele entra assim meio silencioso, meio calado, você não percebe. É tipo um vírus que é quase invisível e ninguém descobre. E olha só, pelo que se entende, alguns cybercriminosos ligados à China, eles estariam usando uma ferramenta nova chamada Eggstream para invadir, olha só, redes militares ligadas às Filipinas. É quase como se fosse um ataque de cyberespionagem. Olha só, esse grupo de criminosos, que, segundo se conta, alguns entendem que estariam ligados ao governo chinês, eles criaram e usaram uma ferramenta para fazer acesso indevido, invasões em instalações militares. Essa ferramenta, ela entra no sistema e não deixa, assim, pegadas, não deixa impressões digitais. Ela se instala de maneira escondida na memória do computador e ela não grava assim no arquivo comum. Muitas vezes ela fica como um arquivo, ela se finge que é um arquivo comum, um arquivo que você utiliza sempre, para não despertar assim suspeita, para você não parar para olhar. E olha só que coisa assustadora. Ela grava tudo o que a pessoa digita, senha, dados pessoais, e envia tudo para o cybercriminoso. Ou seja, é a melhor campanha de espionagem possível. Isso é muito ruim porque, veja bem, ela pode. Isso é ruim não apenas para uma instalação militar, né? Afinal de contas, você tem aqui, digamos assim, a segurança nacional sendo violada, mas isso também pode prejudicar a segurança de uma empresa. Sim, empresas podem ser objeto de espionagem industrial, e já foram, seja por concorrentes ou até mesmo por estados-nação que querem ter uma ideia de como uma empresa de um país concorrente está produzindo um produto. Então, esse país, né, ele invade essa empresa, pega esse know-how, esses segredos industriais e repassa para os empresários locais para que eles possam desenvolver melhor essa tecnologia, né? É uma pirataria de segredos industriais. Então, o que é importante a gente verificar é o seguinte, que esse programa malicioso ele foi detectado, né, em 2024, né, mas só agora assim, que ele foi melhor publicizado, né, e olha só, até hoje não se sabe muito bem como ele entra nos sistemas, porque a gente sempre pensa assim, basicamente, e até o primeiro bloco mostrou bem isso, que as invasões elas ocorrem ou por uma falha humana, né, que você tem um indivíduo que clica no link, eu passo uma senha, né, a engenharia social, ou então você tem, digamos, uma falha no sistema, né, um problema de configuração, né, uma falha e aí que tem a ver com o nosso segundo bloco, né, uma vulnerabilidade que um criminoso descobriu num sistema. Mas até agora não está muito claro como esses criminosos, cybercriminosos chineses agiam.
o que se percebe é que esse sistema é um sistema aqui multifase. De que maneira? Ele, primeiro, o criminoso invade, né? Ele pula o muro e se esconde, né? Ele pula o muro da casa e se esconde, né, para ver se ninguém vai descobrir. Então, ele pula o muro e se esconde assim perto da parede, fica lá escondido. E acontece o seguinte: ele vai andando para ver onde tem uma janelinha aberta para ele entrar, né? Qual o melhor local que ele pode, de repente, ele pode entrar pela área de serviço à noite, que tem pouca gente. É basicamente isso. Ele faz uma invasão silenciosa e ele vai, a partir do momento que ele está dentro do sistema, ele vai tateando para ver quais as pastas que ele pode entrar, né? Qual é o melhor momento, qual a melhor hora, o que ele pode copiar. Então, basicamente, para você se proteger de tudo isso, é você seguir aqui as três dicas que demos anteriormente. Atualização, não clicar links, não passar informações e mais ainda ter tudo muito bem seguro e organizado. Isso aí já resolve muita coisa, ok? Vamos tentar agora o seguinte: olha só, a gente tem visto o quanto a inteligência artificial tem revolucionado todas as áreas, né, da nossa vida para criar texto, para criar música, para criar imagem, para criar vídeo. Agora, olha só, estão usando agora também a inteligência artificial para ataque hacker. Segundo pesquisas, o uso da IA pode encurtar tempo de um ataque de hackers para 15 minutos. Você já imaginou, né, se alguém descobre um meio, né, de invadir um programa, um sistema, em apenas 15 minutos? Os pesquisadores estão descobrindo que, com a ajuda de ferramentas de IA, isso já está acontecendo. Tornam possível encontrar brechas muito rápido. Olha só, primeiros pontos. O que os pesquisadores fizeram? Dois especialistas em segurança desenvolveram um sistema que usa IA para achar pontos fracos de programas, né, descobrir vulnerabilidades, criar exemplos de como invadir, né, golpes, né, e testar se realmente funcionam. Esses sistemas, segundo os pesquisadores, conseguem reduzir o tempo para fazer isso de meses para alguns minutos, ou aqui, como ele viu, para 15 minutos. Isso mostra que é o seguinte: o que uma atividade que era muitas vezes repetitiva, demorada e que exigia paciência, tentativa e erro, são atividades que poderiam ser feitas em pouquíssimo tempo. Inclusive, se ela pode ser feita por IA, é uma atividade que, por certa maneira, não precisa de um cybercriminoso experiente. Um cybercriminoso com pouca experiência seria capaz de manusear essas IAs. Então, se você tem alguém mal intencionado que consegue fazer esse tipo de acesso, né, esse tipo de abordagem, você tem a possibilidade de um grande prejuízo. Então, quem concorre ao risco? Bem, todo mundo está correndo risco. Todo mundo que utiliza o computador e a internet está correndo risco, porque os criminosos estão usando IA para isso. E veja bem, a IA acaba sendo uma grande corrida de gato e rato entre os cybercriminosos e as empresas que criam IA. Porque as empresas, quando criam uma ferramenta de IA, como o ChatGPT, o Claude, o Gemini, elas acabam colocando, e a gente já conversou isso com vocês em outros programas, um controle de segurança que eles chamam de guardrails. Então, por exemplo, se eu utilizo o ChatGPT e peço ele para criar uma bomba atômica, né, me dê uma receita de bomba atômica, né, ele vai me dar uma bronca, né, e vai dizer que não vai poder fazer isso. Então, veja, quando você utiliza a ferramenta de IA e coloca ali explicitamente comandos que a IA entende que são lesivos ou que vão ser usados para o mal, ele já corta logo a brincadeira. Mas acontece que existem formas de contornar a IA e de manipular a IA. É quase como se você tivesse, se a engenharia social ela busca enganar o ser humano, é quase como se fosse uma engenharia social para IA. Ou seja, conta uma historinha para enganar a IA, para a IA cumprir o que o criminoso quer. Ou seja, a gente tem visto, meus amigos e minhas amigas, que a IA pode ser usada para tudo, inclusive para o crime. Então, as grandes, talvez, os grandes ensinamentos que nós estamos deixando no nosso programa de hoje é o seguinte: você seja, tome cuidado com a segurança, tome cuidado com os seus dados e, principalmente, atualize sempre os seus sistemas. E, por último aqui, faça backup. Então, meus amigos, nós estamos aqui terminando o nosso Smart News. Eu quero aqui agradecer a sua gentileza, a sua audiência, né? Se você quiser alguma dica de informação para a gente tratar aqui no programa, mande uma mensagem aqui para a gente, acompanhe a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.